Deus me colocou no coração uma mensagem para alguém que está assistindo agora, e essa mensagem pode salvar sua vida espiritual. Há um perigo se aproximando, e Deus está te avisando através de sinais que você tem ignorado. A Bíblia revela em Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita e quando vos desviardes para a esquerda. Deus nunca deixa seus filhos caminharem para a destruição sem avisar primeiro. Ele te ama demais para isso. Mas aqui está a verdade que vai chocar você. A maioria dos cristãos ouve a voz de Deus, mas escolhe ignorar porque obediência exige mudança, exige renúncia, exige fé. Billy Graham pregou sobre isso dizendo: a voz de Deus às vezes sussurra e um mundo barulhento dificilmente consegue ouvi-la. Nesta pregação, você vai descobrir os 7 sinais específicos que Deus está te mandando agora. E por que ignorá-los é abrir a maior porta espiritual da sua vida. Antes de continuar, se essa mensagem já está tocando seu coração, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho porque Deus tem mais revelações para a sua vida. Compartilhe urgentemente com alguém que precisa ouvir isso. Sua obediência pode salvar uma vida espiritual. E prepare seu coração, porque o que você vai ouvir não é opinião humana. É a palavra viva de Deus que corta como espada de 2 gumes. O primeiro sinal que Deus te manda quando está prestes a te advertir sobre algo é uma inquietação inexplicável no coração. Você já passou por isso? Aquele desconforto espiritual que não tem causa aparente, aquele peso que você não consegue tirar de cima do peito, aquela voz interior dizendo que algo não está certo. A Bíblia chama isso de testemunho do Espírito Santo. Em Romanos 8:16 está escrito: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas esse testemunho não é só para confirmar nossa salvação. É também para nos alertar sobre perigos. Quando o Espírito Santo habita em você, ele se torna seu sistema de alerta divino. É como se Deus tivesse instalado um alarme espiritual dentro do seu peito. E quando esse alarme dispara, quando você sente aquela inquietação que não passa, Deus está dizendo: pare, não vá por esse caminho, espere, ore, busque minha direção. Billy Graham contava a história de um homem que estava prestes a fechar um negócio milionário. Tudo parecia perfeito no papel. Os números eram excelentes. A oportunidade era única. Mas ele tinha uma inquietação no coração que não conseguia explicar. Ele ignorou. Fechou o negócio. 6 meses depois descobriu que era uma fraude elaborada e perdeu tudo. Quando perguntaram por que ele ignorou aquele desconforto espiritual, ele respondeu: eu achei que era apenas medo, ansiedade, insegurança. Não imaginei que era Deus tentando me proteger. Quantos cristãos estão fazendo isso agora? Sentindo a inquietação, mas racionalizando, ouvindo o alarme, mas desligando, recebendo o sinal, mas ignorando. Escute bem o que vou te dizer. Quando Deus coloca uma inquietação no seu coração, não é para te atormentar, é para te proteger. Provérbios 14:12. Alerta. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Aquele relacionamento que parece maravilhoso, mas você sente um peso no coração, Deus está avisando. Aquela oportunidade que parece perfeita, mas você não tem paz, Deus está bloqueando. Aquela decisão que todo mundo apoia, mas você sente desconforto, Deus está redirecionando. O problema é que vivemos numa geração que confia mais na lógica humana do que no testemunho do Espírito. Confiamos mais no que vemos do que no que sentimos espiritualmente. E isso abre portas gigantescas para o inimigo. A aplicação prática é esta. Da próxima vez que você sentir aquela inquietação inexplicável, pare tudo. Não avance, não force. Entre em oração.
Diga: Senhor, se isso é o Senhor falando comigo, confirme. Se é advertência, obedecerei. Não quero andar um passo fora da sua vontade. E então espere. Deus sempre confirma seus avisos. Sempre. Ore agora. Senhor Jesus, desperta minha sensibilidade espiritual. Ajuda-me a nunca mais ignorar o testemunho do teu Espírito dentro de mim. Amém. O segundo sinal que Deus usa para te advertir é quando portas começam a se fechar de forma inexplicável. Isso frustra muitos cristãos. Você está tentando abrir um caminho, fazer algo acontecer e nada funciona. A vaga de emprego que parecia garantida não sai. O relacionamento que você forçava termina. A mudança que você planejava não se concretiza. E você fica questionando: Deus, por que o Senhor está bloqueando isso? A resposta está em Isaías 22:22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Deus tem autoridade absoluta sobre portas. Quando Ele fecha, ninguém abre. E quando Ele fecha, é porque do outro lado há destruição esperando por você. Aqui está o que você precisa entender. Porta fechada por Deus não é rejeição, é proteção. Não é abandono, é redirecionamento. Não é castigo, é amor. Quantas vezes você tentou forçar uma porta que Deus tinha fechado? Quantas vezes você insistiu num caminho que Deus tinha bloqueado? E qual foi o resultado? Frustração, sofrimento, lições dolorosas. A Bíblia está cheia de exemplos disso. José tentou escapar da prisão por meios humanos e ficou mais 2 anos preso até entender que Deus tinha um plano maior. Moisés tentou libertar Israel pela força e teve que fugir para o deserto por 40 anos até aprender que libertação vem pela mão de Deus, não pela força humana. Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz e Jesus teve que repreendê-lo duramente. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava tentando abrir uma porta que Deus tinha fechado. Billy Graham dizia: quando Deus fecha uma porta, Ele está protegendo você de algo que seus olhos não podem ver, mas que Ele, do alto, enxerga perfeitamente. Pense em quantas vezes Deus fechou uma porta na sua vida e você ficou arrasado, mas anos depois olhou para trás e disse: graças a Deus que aquilo não deu certo. Se tivesse dado, eu estaria destruído hoje. Deus vê o fim desde o princípio. Ele conhece as armadilhas que o inimigo preparou no caminho que você quer seguir. E por amor, por misericórdia, Ele fecha essa porta mesmo que isso cause frustração temporária em você. A pergunta que você precisa fazer não é: por que Deus fechou essa porta? Mas para onde Deus está me redirecionando? Porque porta fechada de Deus sempre vem acompanhada de uma direção nova, sempre. Em Apocalipse 13, 7 e 8, Jesus diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Perceba, Ele fecha uma porta, mas abre outra. Bloqueia um caminho, mas revela outro. Frustra um plano, mas estabelece outro melhor. O problema é que nós ficamos tão fixados na porta fechada que não enxergamos a porta aberta que Deus colocou ao lado. Se isso está falando com seu coração agora, escreve Amém nos comentários. Deus está usando essa palavra para te despertar. Quantas portas fechadas você finalmente vai aceitar hoje? Seja honesto com Deus. O terceiro sinal que Deus te manda quando algo está para acontecer é quando pessoas certas começam a falar a mesma coisa para você. Presta atenção nisso. Você está num caminho, tomando uma decisão, e de repente 3, 4 pessoas diferentes, que nem se conhecem entre si, te dizem coisas parecidas. Uma te aconselha a esperar, outra te alerta sobre um perigo, outra te confirma que algo não está certo. Isso não é coincidência. É Deus usando vasos humanos para confirmar o que Ele já estava te mostrando no espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13, 1: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Deus estabeleceu esse princípio espiritual.
Ele confirma sua vontade através de testemunhas múltiplas. Mas aqui está onde muitos cristãos erram. Eles ouvem as pessoas certas, mas procuram a opinião das pessoas erradas para validar o que querem fazer. Você vai na sua mãe, ela te alerta. Você vai no seu pastor, ele te aconselha prudência. Você vai num irmão maduro na fé, ele te diz para esperar. Aí você vai em 3 amigos carnais que te falam o que você quer ouvir e você decide baseado neles. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E Provérbios 15:22 complementa: onde não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Deixa eu te contar algo que vi acontecer dezenas de vezes. Um jovem cristão está namorando alguém que claramente não é de Deus. Os pais alertam, o pastor alerta, os líderes alertam, amigos maduros na fé alertam, mas ele ignora porque está emocionalmente envolvido. Ele casa e 3 anos depois está divorciado, destruído emocionalmente, afastado de Deus, exatamente como todos previram. E aí ele diz: eu deveria ter ouvido. Deus estava falando através daquelas pessoas, mas eu ignorei. Isso não é apenas teimosia, é rebeldia espiritual. É arrogância achar que você sabe mais que Deus. Billy Graham tinha um princípio na vida dele. Se 3 ou mais pessoas de Deus que eu respeito me dizem a mesma coisa, eu paro e oro intensamente porque pode ser Deus falando. Ele entendia que Deus usa pessoas para confirmar sua vontade. Mas atenção, não é qualquer pessoa, é pessoas certas, pessoas que andam com Deus, pessoas que têm fruto espiritual, pessoas que não têm interesse pessoal na sua decisão. Quando essas pessoas, independentemente umas das outras, falam coisas semelhantes, Deus está bradando para você. E aqui está outro detalhe importante. Às vezes Deus usa até pessoas não crentes para te alertar. Lembra de Balaão? Deus usou até uma jumenta para impedir aquele profeta de seguir num caminho errado. Se Deus pode usar uma jumenta, Ele pode usar qualquer pessoa para te dar uma palavra de advertência. O que importa não é quem está falando, mas se o conteúdo da mensagem confirma o que o Espírito Santo já estava te mostrando. A aplicação prática é esta: quando 2 ou 3 pessoas que você respeita espiritualmente te dizem algo semelhante sobre uma situação, pare e ouça. Não reaja defensivamente, não justifique sua posição. Entre em oração e pergunte a Deus: Senhor, o Senhor está usando essas pessoas para me falar? E se a resposta for sim, obedeça imediatamente. Porque Deus não vai ficar mandando aviso indefinidamente. Chega uma hora que Ele permite que você colha as consequências da sua teimosia. Ore comigo. Senhor, dá-me humildade para ouvir conselhos. Remove toda a arrogância que me impede de aceitar tua direção através de pessoas sábias. Amém. O 4º sinal que Deus te dá quando está para acontecer algo na sua vida é a perda súbita da paz. Isso é diferente da inquietação que falamos no início. A inquietação é um desconforto. A perda da paz é a ausência total de tranquilidade. É quando você não consegue dormir, não consegue se concentrar, não consegue ter alegria. É como se alguém tivesse roubado sua paz e você não sabe onde encontrá-la. A Bíblia diz em Colossenses 3,15: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. A palavra domine aqui significa governe, seja o árbitro, seja o juiz. A paz de Deus é o árbitro das suas decisões. Aqui está o princípio espiritual. Quando você está na vontade de Deus, mesmo em meio a tempestades, há uma paz profunda que ultrapassa todo o entendimento. Paulo e Silas estavam presos, espancados, sangrando, mas cantavam hinos à meia-noite porque tinham paz. Pedro estava preso esperando execução, mas dormia tão profundamente que o anjo teve que bater nele para acordá-lo.
Isso é a paz que vem de estar na vontade de Deus. Mas quando você está fora da vontade de Deus, mesmo em meio a circunstâncias confortáveis, não há paz. Jonas estava num navio, indo para onde queria, mas não tinha paz. Ele estava tão perturbado que até os marinheiros pagãos perceberam. Escute isso com atenção. Se você está fazendo algo que parece certo, que todo mundo aprova, que faz sentido logicamente, mas você não tem paz, pare. Deus está avisando. Isaías 32:17 diz: "E o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre." Paz é fruto de estar em justiça, de estar alinhado com Deus. Quando a paz desaparece, é sinal de desalinhamento. Billy Graham dizia: "A ausência de paz é a forma mais gentil de Deus te dizer que você está no caminho errado." Deixa eu te dar um exemplo prático. Você está num relacionamento e todo mundo diz que vocês são perfeitos um para o outro, mas você não tem paz. Toda vez que está com essa pessoa, surge uma angústia. Você tenta ignorar, tenta racionalizar, mas a paz não volta. Isso é Deus avisando que algo está errado. Pode ser que a pessoa não seja a vontade dele para você. Pode ser que o timing não seja o certo. Pode ser que há algo no caráter dessa pessoa que Deus vê, mas você ainda não enxerga. Ou você está prestes a aceitar um emprego novo. O salário é bom, a empresa é excelente, mas desde que você aceitou a proposta, você não tem paz. Algo dentro de você está dizendo que não é ali. Não ignore isso. Deus pode estar te poupando de um ambiente tóxico, de uma situação que vai comprometer sua fé, de um lugar onde o inimigo preparou armadilhas. O problema é que nós vivemos numa sociedade que idolatra a lógica e despreza o discernimento espiritual. Se faz sentido na calculadora, está certo. Mas Deus não opera apenas pela lógica humana. Ele opera por sabedoria divina. E a sabedoria divina muitas vezes contraria a lógica natural. Foi lógico Abraão sacrificar Isaque? Não, mas era vontade de Deus para testar sua fé. Foi lógico Josué marchar ao redor de Jericó? Não, mas era estratégia divina. Foi lógico Jesus morrer numa cruz? Do ponto de vista humano, não, mas era o plano perfeito de redenção. Então aqui está a aplicação. Se você perdeu a paz, não avance. Não importa o que dizem, não importa o que parece fazer sentido, não importa a pressão. Entre em jejum e oração até que a paz volte ou até que Deus te dê uma direção clara, porque avançar sem paz é avançar sem Deus, e avançar sem Deus é receita para desastre. Ore agora. Senhor, restaura minha paz. Se eu estou fora da tua vontade, mostra-me. Se estou insistindo num caminho errado, bloqueia-me. Não deixa eu dar um passo sem a tua paz governando o meu coração. Amém. Se você está reconhecendo esses sinais na sua vida, escreve nos comentários qual deles mais te impactou até agora. Seu testemunho pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma situação. O quinto sinal que Deus te manda quando algo está prestes a acontecer é quando você começa a ter sonhos repetitivos ou perturbadores. Agora, presta atenção aqui, porque tem muito misticismo e confusão sobre esse assunto. Nem todo sonho é de Deus. A Bíblia deixa claro em Eclesiastes 5:3 que dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Isso significa que sonhos podem vir do cansaço, da ansiedade, do que você comeu antes de dormir, do estresse. Mas a Bíblia também deixa claro que Deus usa sonhos para falar com seus filhos. Em Jó 33:14-17 está escrito: "Antes Deus fala uma e duas vezes, porém não se atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba." Percebe? Deus usa sonhos para apartar o homem do seu desígnio, ou seja, para te tirar de um caminho errado, e para esconder do homem a soberba, ou seja, para te humilhar e te fazer depender dele.
Ao longo da Bíblia, Deus usou sonhos repetidamente para advertir seus servos. José teve sonhos que revelaram o plano de Deus para a sua vida. Faraó teve sonhos que avisaram sobre a fome que viria. Nabucodonosor teve sonhos que revelaram o futuro dos impérios. José, pai de Jesus, teve sonhos que o instruíram a fugir com o menino para o Egito. Pedro teve uma visão em transe que mudou toda a estratégia missionária da igreja primitiva. Mas aqui está o que você precisa entender. Sonhos de Deus têm características específicas. Primeiro, eles se repetem. Não é um sonho aleatório uma vez. É o mesmo tema voltando várias noites. Segundo, eles geram convicção espiritual. Quando você acorda, você sabe no espírito que aquilo foi mais que um sonho comum. Terceiro, eles se alinham com a palavra de Deus. Deus nunca vai te dar um sonho que contradiga a Bíblia. Quarto, eles produzem fruto espiritual. Depois que você obedece ao que Deus mostrou no sonho, vem confirmação e paz. Billy Graham contava que antes de uma grande cruzada evangelística, ele teve um sonho repetitivo durante 3 noites, onde via uma multidão específica reunida em determinado lugar. No terceiro dia, ele acordou e disse à equipe: Deus está me mostrando que devemos realizar a cruzada naquela cidade. A equipe questionou porque não estava nos planos, mas ele insistiu. E quando chegou lá, a cena era exatamente igual ao sonho. Milhares de pessoas entregaram suas vidas a Cristo naquela cruzada. Se ele tivesse ignorado o sonho, aquelas almas poderiam ter se perdido. Agora, cuidado com extremos. Não caia no erro de achar que todo sonho é profético. E não caia no erro oposto de achar que Deus nunca fala através de sonhos. O equilíbrio está em submeter tudo à palavra. Se você teve um sonho perturbador que se repete, ore. Senhor, se isso é o Senhor falando, confirma de outra forma. Mostra-me na tua palavra. Usa uma pessoa para confirmar. Dá-me discernimento. E espere. Se for de Deus, Ele vai confirmar. Sempre confirma. A aplicação prática. Se você está tendo sonhos repetitivos sobre uma situação específica, não ignore. Anote. Ore. Busque direção. Pode ser que Deus esteja te mostrando algo que você precisa evitar ou algo que você precisa fazer. E se for realmente dele, a obediência trará proteção e bênção. Ore comigo. Senhor, abre meus ouvidos espirituais até mesmo enquanto durmo. Se o Senhor quiser me falar através de sonhos, dá-me discernimento para reconhecer tua voz e coragem para obedecer. Amém. O sexto sinal que Deus usa para te advertir é quando circunstâncias externas começam a conspirar contra o que você está planejando. Isso frustra muitas pessoas. Você planeja algo e tudo dá errado. O carro quebra no dia que você ia viajar. A pessoa que ia te ajudar fica doente. O dinheiro que você contava não entra. Documentos se perdem. Imprevistos surgem do nada. E você fica bravo com Deus. Senhor, por que o Senhor está atrapalhando minha vida? Mas a pergunta certa é: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar através dessas circunstâncias? A Bíblia está cheia de exemplos onde Deus usou circunstâncias para bloquear caminhos. Balaão tentou 3 vezes amaldiçoar Israel e Deus bloqueou cada tentativa através de circunstâncias sobrenaturais. Paulo tentou ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu através de circunstâncias, porque Deus queria que ele fosse para a Macedônia levar o evangelho à Europa. Jonas tentou fugir de Deus e uma tempestade sobrenatural bloqueou seu caminho. Em cada caso, Deus estava protegendo e redirecionando através de circunstâncias. Aqui está o princípio. Quando você está na vontade de Deus, as circunstâncias conspiram a seu favor, mesmo em meio às dificuldades. José foi para a prisão, mas lá Deus conspirou circunstâncias que o levaram ao palácio. Moisés foi para o deserto, mas lá Deus conspirou circunstâncias que o prepararam para libertar uma nação. Davi foi perseguido por Saul, mas aquelas circunstâncias o moldaram para ser rei.
Por outro lado, quando você está fora da vontade de Deus, até as coisas fáceis se tornam difíceis. Jonas tinha dinheiro para pagar a passagem, mas a tempestade veio. Balaão tinha a permissão humana para ir, mas o anjo do Senhor bloqueou o caminho. Billy Graham dizia: às vezes, Deus tem que fechar todas as portas ao redor de você para te forçar a entrar pela porta certa. Isso é verdade. Quando Deus quer te redirecionar, Ele usa circunstâncias. O emprego que não deu certo porque Ele tem algo melhor. O relacionamento que terminou porque Ele estava te protegendo. A mudança que não se concretizou porque não era o timing dele. O problema é que nós interpretamos essas circunstâncias como má sorte, como azar, como falta de favor divino. Mas muitas vezes é exatamente o oposto. É Deus exercendo seu favor ao te impedir de entrar num caminho destrutivo. Pensa comigo. Quantas vezes você forçou uma situação que Deus estava bloqueando e depois se arrependeu? Quantas vezes você insistiu contra as circunstâncias e acabou sofrendo? Quantas vezes você olhou para trás e disse: se eu tivesse parado quando os sinais apareceram, não estaria nessa situação agora? Isso acontece porque nós somos teimosos. Achamos que sabemos mais que Deus. Confiamos mais na nossa visão limitada do que na sabedoria infinita dele. A aplicação prática é esta. Quando circunstâncias começam a bloquear consistentemente um caminho, pare e pergunte a Deus se você está insistindo no lugar errado. Não interprete obstáculos como desafios a serem vencidos pela força. Às vezes o obstáculo é Deus dizendo: não é por aqui. Aprenda a ler circunstâncias com olhos espirituais. E quando Deus bloqueia, agradeça, porque do outro lado daquele bloqueio há algo que Ele não quer que você enfrente. Ore agora: Senhor, ajuda-me a discernir quando circunstâncias são ataque espiritual a ser vencido pela fé e quando são tua mão bloqueando um caminho errado. Dá-me sabedoria para saber a diferença. Amém. O sétimo e último sinal que Deus te manda quando algo está prestes a acontecer é quando sua vida de oração e leitura bíblica se intensifica sobrenaturalmente. Isso pode parecer estranho, mas presta atenção. Tem momentos na vida cristã onde de repente você sente uma fome espiritual inexplicável. Você quer orar mais, quer ler a Bíblia mais, sente necessidade de buscar a Deus de forma mais intensa. Isso não é apenas maturidade espiritual crescendo. Muitas vezes é Deus te preparando para algo que está vindo. É Ele te fortalecendo espiritualmente antes de uma batalha. É Ele te equipando antes de uma missão. É Ele te enchendo antes de uma temporada onde você vai precisar esvaziar-se. A Bíblia mostra esse padrão repetidamente. Antes de Jesus começar seu ministério público, ele jejuou 40 dias no deserto. Antes de Moisés receber as tábuas da lei, ele ficou 40 dias no monte com Deus. Antes de Paulo ser enviado como missionário, ele passou 3 anos na Arábia, sendo ensinado diretamente por Deus. Antes de Davi se tornar rei, ele passou anos no deserto, adorando a Deus enquanto fugia de Saul. Deus sempre prepara antes de usar, sempre fortalece antes de enviar, sempre equipa antes de liberar. Então, quando você sente esse chamado intenso para oração e palavra, não é apenas um desejo natural, é o Espírito Santo te preparando. Pode ser que Deus vai te usar poderosamente em breve. Pode ser que uma batalha espiritual grande está vindo e você precisa estar fortalecido. Pode ser que uma decisão crucial está se aproximando e você precisa ter clareza da vontade dele. Pode ser que uma tentação forte está no caminho e você precisa estar cheio do Espírito para resistir. Seja qual for a razão, quando Deus intensifica sua fome espiritual, é porque algo está vindo. Billy Graham passava horas em oração antes de cada cruzada. Ele dizia: quanto maior a responsabilidade espiritual, maior deve ser a preparação em oração. Ele entendia que Deus
Estava usando aquela intensificação de vida devocional para prepará-lo para milhares de almas que entregariam suas vidas a Cristo. E quando ele obedecia àquele chamado à oração intensiva, o poder de Deus se manifestava de forma extraordinária nas cruzadas. Agora aqui está o problema. Muitos cristãos sentem esse chamado à oração mais intensa, mas ignoram por causa da correria. Estou muito ocupado. Não tenho tempo. Vou orar quando as coisas acalmarem. Mas e se Deus está tentando te preparar para algo que exige você estar espiritualmente forte? E se você negligenciar esse tempo de preparação e quando a situação chegar você não estiver pronto? Em Efésios 6:18, Paulo ordena: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. A palavra vigiando significa estar alerta, atento aos tempos espirituais. A aplicação prática é esta: quando você sentir um desejo intensificado de orar e ler a Bíblia, não ignore por causa da agenda. Reorganize suas prioridades. Acorde mais cedo, durma mais tarde, cancele compromissos não essenciais, porque Deus pode estar te preparando para algo grande. E negligenciar a preparação espiritual é colocar sua vida em risco. Jesus alertou em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia que tempos de batalha exigem preparação prévia em oração. Então, se você está sentindo esse chamado para se aprofundar na oração e na palavra agora, obedeça. Deus está te preparando, Ele está te fortalecendo, Ele está te equipando para o que vem pela frente. E quando chegar a hora, você vai estar pronto porque obedeceu ao chamado. Ore comigo. Senhor, aumenta minha fome pela Tua presença, intensifica meu desejo pela Tua palavra, prepara-me espiritualmente para o que está vindo. Que eu nunca negligencie os tempos de preparação que Tu me dás. Amém. Quantos desses 7 sinais você reconheceu agora na sua vida? Escreve o número nos comentários e declare: eu vou obedecer. Seu compromisso público ativa obediência e proteção espiritual. Agora, deixa eu te falar algo que vai mudar tudo. Você acabou de aprender os 7 sinais que Deus usa para te advertir. Mas aqui está a verdade mais importante. Conhecer os sinais não basta. Você precisa obedecer quando eles aparecem. A Bíblia está cheia de pessoas que reconheceram a voz de Deus, mas escolheram desobedecer. E as consequências foram devastadoras. Saul ouviu a ordem de Deus através do profeta Samuel, mas desobedeceu parcialmente e perdeu o reino. Ananias e Safira ouviram o Espírito Santo, mas escolheram mentir e morreram. Judas conviveu 3 anos com Jesus, mas escolheu trair e se enforcou. O jovem rico ouviu Jesus pessoalmente, mas escolheu suas riquezas e foi embora triste. Você entende a gravidade disso? Não é a falta de conhecimento que destrói cristãos, é a desobediência consciente, é ouvir a voz de Deus e escolher ignorar, é reconhecer os sinais e decidir avançar mesmo assim. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Em outras palavras, conhecer a vontade de Deus e não obedecer não é apenas erro, é rebeldia, é pecado deliberado. E pecado deliberado abre portas espirituais gigantescas para o inimigo atuar. Billy Graham pregava sobre isso com lágrimas nos olhos. Ele dizia: a coisa mais perigosa que um cristão pode fazer é ouvir a voz de Deus e não obedecer. Porque quando você deliberadamente desobedece, você endurece seu coração. E um coração endurecido eventualmente para de ouvir a voz de Deus. Isso é aterrorizante. Imagine viver sem discernir a voz de Deus. Imagine caminhar espiritualmente cego. Imagine não ter mais sensibilidade para os avisos divinos.
Isso acontece quando você repetidamente ignora os sinais que Deus te manda. Em Hebreus 3, 7 e 8 está escrito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra hoje revela urgência, não é amanhã, não é quando eu estiver pronto. É hoje, agora, neste exato momento, porque cada vez que você ouve e não obedece, uma camada de dureza se forma no seu coração. E eventualmente você fica tão endurecido que nem reconhece mais a voz de Deus. Você confunde sua voz com ansiedade, confunde seus avisos com medo, confunde seu redirecionamento com má sorte. Então aqui está a minha pergunta para você agora. Qual desses 7 sinais Deus está te mandando neste momento? Qual deles fez seu coração acelerar enquanto ouvia? Qual deles trouxe à memória uma situação específica que você está vivendo? Porque se algo dentro de você se moveu durante essa pregação, não foi coincidência, foi Deus. E Ele está esperando sua resposta. Não amanhã, hoje, agora. Se é a inquietação no coração sobre aquele relacionamento, termine hoje. Se são as portas fechadas sobre aquele plano, aceite hoje. Se são as pessoas certas te alertando sobre aquela decisão, ouça hoje. Se é a perda de paz sobre aquele caminho, mude hoje. Se são os sonhos repetitivos sobre aquela situação, busque direção hoje. Se são as circunstâncias bloqueando aquele projeto, redirecione hoje. Se é o chamado intenso à oração, obedeça hoje. Não espere até ficar mais claro. Não espere até ser mais conveniente. Não espere até ter certeza absoluta. Obediência não exige certeza completa, exige fé. E fé é agir baseado no que Deus já revelou. Deixa eu te dizer uma última coisa. Deus não vai mandar esses sinais indefinidamente. Chega uma hora que Ele permite que você siga seu próprio caminho e colha as consequências. Provérbios 1, 24, 26 é uma das passagens mais assustadoras da Bíblia. Mas, porque clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei quando vos sobrevier o vosso terror. Isso é Deus dizendo: eu avisei, eu te dei sinais, eu estendi minha mão, mas você recusou. Então agora você vai colher o que plantou. Você não quer chegar nesse ponto. Você não quer viver a vida toda se arrependendo de ter ignorado os avisos de Deus. Você não quer olhar para trás e dizer: Deus me avisou, mas eu não ouvi. Então, decida agora, hoje, neste momento. Se Deus está te mostrando algo através de algum desses sinais, obedeça, feche aquela porta espiritual, mude aquele caminho, aceite aquele redirecionamento. Busque aquela direção, porque a obediência te coloca debaixo da proteção divina. E proteção divina é o lugar mais seguro que existe neste mundo. Antes de terminar, se você vai tomar a decisão de obedecer aos sinais que Deus te mostrou hoje, deixe seu like agora como um ato profético de compromisso. Compartilhe urgentemente com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus pode estar usando você para salvar a vida espiritual de outra pessoa. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, porque Deus tem mais revelações poderosas para a sua vida. Deixa nos comentários qual foi o sinal que mais te impactou. Seu testemunho pode encorajar alguém a obedecer também. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por me amar o suficiente para me advertir. Obrigado por não me deixar caminhar cego. Obrigado pelos sinais que o Senhor me manda. Hoje eu declaro que vou obedecer. Não vou mais ignorar tua voz. Não vou mais endurecer meu coração. Abre meus olhos espirituais para discernir teus avisos. Dá-me coragem para obedecer mesmo quando não entender completamente. Fecha as portas que precisa fechar. Abre as portas que precisa abrir, redireciona meus passos e me guarda debaixo de tua proteção. Eu confio em ti, eu me rendo a ti,
Eu obedeço a ti, em nome de Jesus, amém. E lembra, Deus te ama demais para te deixar destruir sua própria vida. Os sinais que Ele te manda são provas do amor dele. Então, quando eles aparecerem, não ignore. Obedeça, porque obediência é o caminho para proteção, bênção e vida abundante. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima mensagem.